Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara nesta terça-feira, dia 9 de dezembro. E olha, gente, o tema de hoje é super atual e é importantíssimo, né, para a imagem profissional de todo mundo. A gente fala das festas corporativas de final de ano, que são esperadas por muitos como um momento para celebrar conquistas, aliviar tensões e integrar equipes, mas a gente sabe que existe uma linha tênue entre relaxar e colocar a carreira em risco. Até que ponto esses eventos são realmente um espaço de descontração, hein? E o que é celebração e o que é exagero? Pois é, a gente precisa entender sobre tudo isso e a gente vai tentar entender as atitudes na festa que pode influenciar a sua imagem profissional e como se divertir sem ultrapassar barreiras. Então, fica com a gente, nossos convidados já estão aqui no estúdio. E a sua experiência, hein? Como é que é? Eu tenho certeza que você vai prestar muita atenção nesse programa, porque tem algumas dicas para você que vai participar de uma confraternização de fim de ano da firma, tá bom? Vamos com algumas informações. Olha só que legal, a tradicional Feira Hippie do Natal no Centro de Convivência do Cambuí está a todo vapor, né, desde o dia 3 e entra agora na sua segunda semana. A edição 2025, que começou na última terça-feira, segue aberta ao público até o dia 24, que é véspera de Natal. E para quem quer aproveitar, tem horário especial, né, de segunda a sexta, atende das 2 da tarde até às 10 da noite, aos sábados e domingo, o horário é mais cedo, das 9 da manhã até as 2 da tarde. Essa feira de Natal conta com participação de mais de 100 expositores, reunindo diversos segmentos da economia criativa da cidade, e é uma oportunidade perfeita para garantir aí um presente artesanal único para quem você ama, e também para apoiar o comércio local. O público encontra uma ampla variedade de produtos, incluindo opções de alimentação, artesanato, costura criativa, antiguidades e muito mais. Uma ótima opção aí para você passear, né, se socializar e comprar o presente de Natal. Previsão do tempo chegando, então antes da gente seguir com o nosso tema de hoje, vamos conferir como é que fica a previsão do tempo. Campinas tem uma terça-feira de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de 20 graus e a máxima 29 graus. E agora sim, vamos lá, né? O tema confraternização de empresa é delicado, porque o álcool e o ambiente descontraído podem nos levar a esquecer que ainda estamos em um contexto profissional. A etiqueta corporativa determina comportamentos esperados, mesmo em ambientes informais. Uma pesquisa recente divulgada por uma consultoria de RH, com base em São Paulo, apontou que 30% dos profissionais já testemunharam um colega ou gestor tendo um comportamento inadequado em uma festa de final de ano. E o mais preocupante, 15% dos entrevistados relataram que a atitude na festa influenciou negativamente a progressão da carreira do colega. Então, a gente precisa entender como a gente deve se comportar nas festas de fim de ano, com fraternização aí da firma, para nos ajudar a navegar por essa etiqueta corporativa e entender os gatilhos emocionais. Vamos dar as boas-vindas. Luiz Contro, psicólogo com atuação em desenvolvimento humano e comportamento organizacional, psicoterapeuta. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação e presença. Bom dia. Bom dia, obrigado, Rúbia, pelo convite. Estamos indo aí para o final do ano, sem dúvida, esse é um tema que vale a pena a gente bater um papo. Maravilha, vamos conversar também com ela. Está chegando aqui com a gente a Fabiana Brito, ela é contadora, bacharel em Direito, especialista em gestão de pessoas, hein? Vai ensinar para a gente sobre o que podemos e o que não podemos fazer nas festas de fim de ano com fraternização da empresa. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada, Rúbia, bom dia. Maravilha, gente. Vamos embora, então. Ó, tempo de celebrar as vitórias do ano, descontrair, socializar. Mas, atenção, uma coisa interessante a gente precisa falar. A alegria não é carta branca para o descontrole, né? A gente precisa entender o limite entre a celebração e o excesso. E a gente vai começar pelo lado psicológico do negócio. Vamos lá. Luiz, por que que as pessoas sentem uma necessidade de extravasar em eventos corporativos? Será que essa mentalidade, essa ideia está mudando? E qual que é o gatilho emocional
por trás desse exagero? Todo mundo espera a festa de fim de ano da firma e chega lá, enfia o pé na jaca e depois é só dor de cabeça. O que que acontece? Olha, Ruby, acho que você já fez uma bela introdução falando do tema, dizendo dessa linha tênue que acontece entre a situação de confraternização, de relaxamento, de socialização, ao mesmo tempo, o receio, o perigo, né, o desafio de que isso possa descambar. Descambar para algumas atitudes, alguns Uhum. comportamentos que podem complicar a imagem profissional da pessoa. Essa necessidade da gente poder compartilhar coisas, de poder extravasar, como você estava dizendo, isso é nosso, é do ser humano, principalmente quando a gente vive situações de muita tensão, de muita pressão, de muita cobrança, né? Então eu diria que isso é da gente, é necessário, é importante que a gente, enquanto sociedade, possa instrumentalizar isso, possa canalizar isso, mais nas situações que são mais apropriadas. Numa festa de confraternização, que tem esse intuito também, né, de ter um relaxamento, das pessoas poderem confraternizar, mas como foi introduzido por você, isso já faz parte de uma programação da empresa. Algumas empresas dão conta disso, outras não, mas não dá para a gente perder de vista, como já foi dito, que se tem um momento que é de descontração, mas que, ao mesmo tempo, mesmo que a empresa não esteja ali com os olhos atentos para fazer uma avaliação dos funcionários, porque nem é nem é essa a intenção, né? Para isso tem outros mecanismos, como a avaliação, feedback, então faz parte da parte do desenvolvimento das pessoas, as empresas dão conta disso. Numa festa de confraternização, se a ideia é poder socializar, mas mesmo assim, o funcionário vai estar sendo percebido, vai estar sendo olhado nas suas atitudes, não de forma proposital, mas Uhum. fica o registro, né. Então, se a pessoa bebeu demais, se a pessoa fez uma brincadeira que foi inadequada, às vezes até comeu demais, né, tem algumas situações assim. Vamos imaginar que essa pessoa vai ter um momento na empresa aonde vai se ter uma promoção e entre essa pessoa que acabou exagerando, que acabou fazendo brincadeiras inadequadas, acaba ficando um registro, né, para essas pessoas que estão fazendo a avaliação do trabalho, para poder dizer: essa pessoa aqui acho que tem uma interação um pouco complicada". E isso, prejudica, né, pode Exato. prejudicar essa pessoa, né. Exatamente, né, muito bem explicado, né, pelo nosso psicólogo, psicoterapeuta. Agora vamos para a Fabiana. Vamos lá, do ponto de vista, Fabiana, da gestão, né, e da etiqueta. Qual que é a principal regra de ouro que nunca deve ser quebrada em uma festa de empresa? O que que a gente tem que pensar quando a gente está lá se programando e tal, e a gente vai participar de uma festa de confraternização da firma? Eu acho que assim, não tem só uma única regra, eu acho que são diversas regras que vão criar esse pilar do tanto do comportamental, né, que é o Uhum. principal, que acaba tendo esses pecados profissionais. Sim, sim. Então eu digo que a primeira preocupação, né, é a comunicação, né, que não se deve nesses dias, querer: "Ah, vou aproveitar que hoje a gente está aqui e vou fazer uma piadinha sobre aquela situação que ocorreu durante o Aham. ano", ou constranger o colega, Uhum. né, isso acontece muito. Então, a comunicação tem que ser aquela coisa, assim, leve. Então, primeiro eu acho que uma das primeiras regras, cuidado com a sua comunicação, com o que você vai falar. Então, nesse momento, o menos é mais. Você tem que Uhum. interagir sim com as pessoas, mas interagir com inteligência, né? Inteligência profissional. Porque é uma festa, mas não é uma festa de amigos, né? É uma festa com os profissionais que trabalham com você. E uma outra coisa que eu digo é cuidado com o vestuário, a roupa, né? O que você Uhum. vai vestir, então nada escandaloso, nada que venha chamar muita atenção.
Então, uma coisa discreta. Outra coisa, cuidado com as bebidas alcoólicas, porque Nossa. essa que acende, né, aquela alegria, uma comunicação, tudo posso, tudo me permito. Então, pode sim fazer um brinde e tal, mas cuidado com esse excesso. E eu acho que um outro cuidado especial é com essa questão de romances, né? Que no dia a pessoa quer, vou aproveitar, né? Esse dia que tá todo mundo mais descontraído, quem sabe agora eu consigo. Então não é o momento, não é esse o momento para. Acho que essas 4 comportamentos vão permear aí a regra de ouro de como conduzir ali. Maravilha, muito bom, né? A gente fala disso tudo no decorrer deste programa, até porque temos algumas questões de jurisprudência que eu acabei pesquisando, né, referente a comportamentos que não são bem-vindos, né, em uma festa de empresa. A Justiça do Trabalho já condenou empresas por atos que aconteceram durante a festa, né? E se a empresa é punida, o funcionário também é, então a gente precisa ficar atento com isso. Agora, Luiz, qual que é o impacto psicológico, né? Que essa ansiedade social, qual é o impacto psicológico dessa ansiedade social, aliás, dentro desse ambiente de festa do corporativo, né? A pressão de fazer networking, de conversar, de socializar, de mostrar o outro lado. Isso gera um impacto psicológico antes, durante e depois? Olha, é interessante você colocar isso, porque nós vivemos numa sociedade muito competitiva, né? E nesse ambiente organizacional, principalmente, essa competição fica muito exacerbada. Então, tem um desafio para esses profissionais que trabalham nessa área. De novo, eu vou retomar a ideia de linha tênue, né? Uhum. E pensar que tem 2 termos que a gente pode associar a isso, seria assim, pensando que o profissional tem que ter um tanto de bom senso, um tanto de equilíbrio, né. Equilíbrio é uma ideia interessante, porque assim, você está caminhando numa linha, justamente nessa linha tênue, e para cá você pode cair, para cá você pode cair, né. Para cá, se você, como a gente estava dizendo, a Fabiana também estava frisando, se a gente escorregar e exagerar nos exemplos que a gente já foi dando. Mas essa ansiedade que você está dizendo, ela é útil também no sentido de que ajuda a gente a prestar atenção nas coisas, né? No contexto, nas situações. Um tanto de adrenalina é necessário na nossa vida. Isso já vem lá desde dos homens das cavernas, aonde precisava sair para caçar e dar conta da sua vida, né. Então, nós estamos frisando que desse lado da linha você pode estar dando uma escorregada e complicar o seu papel profissional, mas é importante a gente pensar também que se você ficar atento, para esse outro lado, que seria assim, a ideia de que você está vivendo uma situação numa festa de final de ano, e que tem um desafio, e que essa situação pode ser, interessante da gente olhar por esse lado, que é uma oportunidade, né, Uhum. também. Uma oportunidade, não é só acho que é importante a gente frisar isso, para a gente não ficar olhando só para o que não se deve fazer, né, Sim. Isso. mas para o que se deve fazer, como a Fabiana estava dizendo também, pensando em que atitudes, as melhores atitudes. No lado comportamental, seria um pouco assim, é uma oportunidade de você poder conhecer algumas pessoas que às vezes no dia a dia de trabalho você não tem contato ou tem pouco contato, né? Porque conhecer uma pessoa do teu próprio setor ou de outros setores, isso ajuda, essa proximidade ajuda a criar uma cumplicidade maior. E se você tem uma cumplicidade maior, com o tempo você pode chegar numa relação de confiança maior, né. Uhum. Então se você vive numa equipe, convive com as pessoas, aonde você se sente cúmplice, parceiro e tem uma confiança, com certeza isso vai estar estimulando para você estar mais motivado para o seu trabalho, para a sua qualidade de vida. Então essa ansiedade, voltando ao que você perguntou, depende de como a gente vai instrumentalizar isso. Ela é Uhum. inerente, ela faz parte desse momento da nossa vida social, sempre fez parte,
mas volto a dizer, a gente está vivendo um momento de muita competitividade e é importante a gente aprender a lidar com isso, como instrumentalizar isso. Excelente, né. Muito boa colocação, porque a gente também não pode sair ansioso aí e querer, né, às vezes você não conversa com a pessoa durante o ano todo, aí final de ano chega lá, quer brindar, amigo daqui, amigo dali, vamos trocar figurinha, calma lá, não é assim. Agora vamos lá, Fabiana, você falou muito bem da roupa, a roupa, né, a vestimenta. Bom, a vestimenta diz sobre o profissional nesse ambiente informal. Não adianta. Você pode não estar sendo vigiado, até porque a festa de confraternização de empresa não é para ficar vigiando ninguém, é para confraternizar. Só que você está na festa, mas é um ambiente profissional, mas é informal, né? Então, tem aí um código de vestimenta que não é escrito e que a gente precisa se atentar a isso, tanto quanto homens quanto mulheres, porque no dia a dia você vai lá, tá de terno, né? Blazer, a mulher, né? De terninho, um vestido e tal. Aí chega no dia da festa, tá lá, né? Daquele jeito. E aí, como é que faz? Como que a gente deve se comportar? Vou deixar, transbordar tudo mesmo? E como que se comporta? Como que a gente deve pensar na hora que a gente vai se preparar para isso? E o que pode acarretar, né, nessa situação que é um pouco constrangedora, porque se você se comporta de uma forma durante o ano todo, poxa vida, né, tenta manter lá a postura também no dia da festa, não é, Fabi? Verdade. Eu creio que uma estratégia para não haver erros nessa questão do traje, né, o dress Uhum. code da festa, é a empresa, no dia do convite, já colocar lá tipo Show! de vestimenta do Uhum. evento. Sim. Porque aí fica bem mais assertivo, tipo, não é desejado que utilize camisa de time, porque Uhum. já dá aquela, né? Já pensa? A gente já Nossa, já sabe, né, dá como confusão. funciona, né? Aham, Bebida, aham. futebol, religião, essas coisas a gente já sabe como que funciona. Então, eu acho que o ideal é na hora do convite a empresa já se posicionar Perfeito. qual Aham. seria o dress code do Uhum, evento. Porque uhum. aí não tem erro. Você já ter já antecipado os problemas. Olha aí, Eh, maravilha. Lá a gente costuma ter um e-book de boas práticas nas Uhum. festas do final de ano. Olha aí que Lá na empresa a gente interessante. distribui esse e-book, Aham. porque aí lá tem tudo. Vestimenta, o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não Uhum, pode, uhum, se haverá ou não sanções devido aos comportamentos, uhum. porque aí é a cartilha, tipo, olha gente, já todo mundo já está sabendo que a comunicação, eu creio que assim, a gente não pode pecar na comunicação. Claro. Então, às vezes o funcionário é novo, não entende, às vezes já tem os que estão mais velhos, assim. Então, eu acho Uhum. que se comunicar é a melhor estratégia. É interessante ter uma política interna, né, da Sim. empresa, né, nesse caso que você fala do e-book, eu acho que é bem assertivo, porque se você sabe para onde você está indo e a forma que as regras, entre aspas, né, determinam, tá tudo bem e ninguém vai se exceder, né, Uhum. então eu acho que é bem assertivo mesmo, bem interessante. Agora, falamos da roupa, né, agora a bebida alcoólica, então, a roupa vai estar lá no e-book, vai estar lá no convite, bom, já sei. Agora a bebida vai ter. E aí, meu psicólogo, como é que fica? Qual que é o papel, da bebida nesse ambiente, a festa de confraternização de fim de ano? E como é que a gente pode entender quando o limite entre o divertido e o prejudicial está sendo cruzado? Uhum, É um grande problema, porque a bebida ela acentua as emoções, uhum. não é? Então, da mesma forma que eu estava colocando antes, falando da ansiedade, quando você Uhum. perguntou, vivemos um desafio que é Sim. como canalizar essa adrenalina, essa ansiedade, né? Eu costumo dar um exemplo bem comum que é assim: nós temos o mesmo instrumento, uma faca, por exemplo, né? Uhum. Uma faca serve para você fazer uma boa comida, mas pode servir para você matar alguém. Então depende de como eu uso esse instrumento, né? Então a bebida pode ser também encarada dessa forma, que ela vai ajudar a relaxar, vai ajudar a descontrair, né? Mas até que ponto também pode servir para você perder o controle da situação, para você caminhar por atitudes que não são adequadas para aquele momento, né? Então, de novo, a questão do bom senso, que é você usar
vamos colocar nesses termos, esse instrumento da bebida, Uhum. como algo a favor no sentido de descontrair, de poder relaxar, mas entre tomar 2 cervejas e tomar 10 cervejas, vamos ficar com as 2, 3 cervejas que ajuda bem. Exatamente, né? Agora, aí vamos lá, roupa, bebida, fofoca. Fabiana Fofoca. Bom, aproveitar que eu tomei aí uma cervejinha, tô descontraída, tem um som tocando. Olha, percebe como o ambiente ele vai se moldando para que as coisas aconteçam. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí vem a tal da fofoca, né? Bom, vou falar mal do chefe, vou falar do colega, e aí você vai estar cometendo um grande erro. Quais são as consequências profissionais imediatas e futuras também disso? E o que a gente deve fazer para se atentar a essa, de repente, essa vontade que está lá guardadinha, né? Está lá no interior, eu quero falar, quero explodir. Aí eu vou para a festa de confraternização, tomo uma cerveja, falo. Gente, tem consequência. Tem consequência. A gente precisa tomar muito cuidado. A comunicação assertiva, mais uma vez, né, Fabiana? Exato. Essa questão aí de fofoca é conhecida internamente aí nas empresas como rádio peão. Aham. Então fujam disso, porque Tem. Sempre tem, não tem? tem, Uhum. existe, mas assim, o que é melhor é se resguardar, né? Sim. Ter sabedoria que nesse momento não é o local adequado. Já ficou engasgado o ano O ano inteiro? inteiro? Não é nesse dia que você vai pôr pra fora, entendeu? Essa vontade aí de falar. Então, não se empolgue com a bebida para que não saiam coisas que não sejam adequadas. E isso pode até rolar depois um processo contra a pessoa, né? Assédio moral aí por ter falado besteira. Então, quando você fala disso, é interessante porque na jurisprudência tem lá processos por assédio moral, assédio sexual. Gente, tem tanta coisa. Pesquisa lá depois para você ver. Jurisprudência coloca sobre processos que veio oriundos de festas de confraternização de fim de ano de empresa. Eu fiquei abismada quando eu fui pesquisar esse material para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto, porque tem muitos processos e isso são por comportamentos inadequados, né? E situações que você acaba perdendo o controle e que vão parar na justiça. Eu gostaria que você comentasse sobre isso um pouquinho, Fabiana. As relações humanas, elas. Nosso colega aqui vai explicar melhor sobre isso, mas eu creio que elas estão cada vez mais complicadas. Ou não sei se as pessoas já partiram mais para essa área jurídica de processar. Eu vou levar tudo para as vias de fato e vou processar. Sim. Já que eu não posso sair na mão com a pessoa, que aí também vai dar pior, então eu vou lá e juridicamente vou querer resolver, porque aí eu pelo menos recebo alguma coisa, ou a justiça vai ser feita. Sim. Então, é muito complexo. O último congresso que eu participei de Direito do Trabalho, é uma média assim, de cada 10 funcionários CLTs, existem praticamente 20 processos. Não que cada pessoa tenha 2 processos, mas tem às vezes uma pessoa que trabalha em 10 empresas e já faz 10 processos. Uau. Então a pessoa gosta é recorrente a questão, vou ver aqui o que está errado que eu já vou meter um processo. Então, essa questão é muito complicada. Posso fazer um gancho? Por favor, Claro. por favor. É que nós estamos falando bastante das festas de final de ano e neste momento, vamos pensar assim, tem um trem que está vindo e ele vai parar na estação vai subir, vai acontecer a festa de final de ano, né? Mas tem todo um ano que já está vindo, com histórias, com acontecimentos, tem um percurso, né? Então, legal de você, Fabiana, ter levantado a ideia da Rádio Peão, né? Porque essa Rádio Peão ela está acontecendo desde lá de trás. E aí, eu acho que é importante a gente frisar a importância da empresa, do pessoal de recursos humanos, de estar cuidando disso, para que a Rádio Peão não estoure no final, nas festas de final de ano, que é o nosso tema aqui. Como fazer isso?
Usar mecanismos, usar Ouvidorias. dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo, para isso tem consultorias, ou o próprio pessoal do Recursos Humanos, se tiver condições de fazer isso, faz, né? Para que essa rádio peão possa aparecer, isso que está no subtexto, vamos colocar assim, Uhum. possa vir para um texto, e que isso possa ser lidado, isso possa ser falado, que as tensões possam ser trabalhadas, que as diferenças, as hierarquias, as relações de poder, abuso de poder, que isso possa aparecer e possa ser lidado. Essa é uma responsabilidade da empresa importante, porque senão a gente fica jogando tudo no colo do trabalhador, né? É ele que tem que se controlar, é ele que tem que fazer assim, né? Peraí, que condições a empresa está fornecendo para esse trabalhador para que ele desempenhe melhor o seu papel profissional, para que tenha um clima organizacional mais propício, né? Se isso for cuidado, chegando numa festa de final de ano, a gente tem menos riscos de que essas coisas que nós estamos sinalizando importantes aconteçam. Excelente, excelente. Referente à questão da jurisdição, né, de jurisprudência, eu vi um processo que a funcionária, ela foi, quer dizer, a empresa foi condenada a pagar aí um valor de R$ 43.000, se eu não me engano, por conta de assédio moral, né? Então a funcionária sentiu que a chefe falou com ela de uma forma agressiva e que aconteceu Se sentiu um assédio humilhada. moral ali. Ela foi para a justiça e sim, a empresa foi condenada e teve que pagar para ela uma indenização de assédio moral. Então, é importante a gente salientar que aqui nós estamos falando dos funcionários, né? Do pessoal do chão de fábrica aqui, da galera e tal, que a gente vai se reunir, que a festa é pra gente. Só que os chefes, os subchefes, a hierarquia também estará presente neste local. E a hierarquia, perdão, também precisa de estar atento à comunicação assertiva, né? Porque esse não é o momento de se posicionar como chefe. É isso. Exato. Também ter cuidado para não querer fazer aquelas premiações que vai elevar alguns e deixar os outros. desabonar Vocês outros. aí, ó, vocês não conseguiram cumprir a meta. As pessoas Essas se sentem premiações. constrangidas, né? Uhum. Mas só fulano. Deve-se sim haver sorteios, Sim. mas não essas premiações apenas por ter conseguido as métricas, porque isso também traz um constrangimento, né, numa festa. Olha só que interessante, né, Luiz? Porque, assim, a premiação, o que que é? Bater meta, né? Então, você vai bater meta. Então, você fica aí o ano inteiro trabalhando, entregando, tipo um ratinho na rodinha, não é? Mas, claro que as metas, as pessoas e as necessidades e as condições, enfim, nós somos diferentes. E eu não vou entregar o mesmo que você e nem você. E aí, chega no dia da confraternização, para mim, eu trabalhei igual você. Mas a minha gestão lá, a empresa, entende que não, que você foi melhor que eu. E aí vamos gerar um conflitinho aí, e isso vai trazer uma questão psicológica também, porque nesse momento está acontecendo, só que esse acontecimento ele vai ser levado para o ano que está chegando. Gostaria que você explicasse para a gente sobre essa questão de criar um clima competitivo. Você muito bem pontuou, Fabiana, criar um clima competitivo em um momento que deve ser de confraternização e de igualdade. Justamente, frisando novamente o que a gente está dizendo até agora, não é o momento para isso, né? O momento para isso, volto a retomar o exemplo do trem que está vindo, a ideia de processo, o processo está acontecendo, então, durante o ano. E é importante que, durante o ano, esses processos de avaliação, de feedback, de perceber se a meta está sendo cumprida ou não, por que não está sendo cumprida, quais são os gargalos, onde é que a gente tem que investir. A questão está no profissional, a questão está no processo, então poder ter um diagnóstico disso e trabalhar junto com a equipe, construir junto com a equipe o melhor conhecimento do que está acontecendo, ou seja, o diagnóstico, e apontar alguns prognósticos, né? Bom, precisamos de uma ajuda para alterar isso e tal. Se a gente deixa para chegar no final do ano, e aí nós vamos fazer na festa de confraternização,
oferecer esses prêmios porque essa equipe atingiu esse objetivo, esse não, aí é uma situação de exposição, né, das pessoas e estimulando, como a Fabiana estava colocando, a competição. Eu acho que uma preocupação importante das pessoas que lidam com recursos humanos é favorecer a colaboração, né? Entender que estamos no mesmo processo e todo mundo tem uma parcela de responsabilidade no que está acontecendo. Eu costumo usar um exemplo que é assim: vamos jogar menos tênis e vamos jogar mais frescobol. Por quê? No tênis, você fica jogando a bolinha para deslocar o adversário, para ganhar o ponto em cima do adversário. Então, é uma competição. No frescobol, tem duas pessoas jogando a bola um para o outro, e quanto mais tempo essa bola, os dois conseguirem ficar mantendo a bola ali, melhor o resultado, vamos dizer assim, mais satisfatório. Então, no frescobol, você tem a colaboração e não a competição que tem no tênis. Não que o tênis seja um esporte ruim, não é isso. Assim como o futebol e os outros esportes são importantes, até para a nossa sociedade também conseguir ter momentos de extravasar essas ansiedades, a própria competição que existe, mas ali está sendo canalizada para um jogo. Mas trazendo para o ambiente corporativo, é importante que o pessoal de RH dê conta ou consiga instrumentalizar essas possibilidades de colaboração, né? Às vezes, até nessas festas de final de ano, se tem alguns eventos, assim, alguns jogos, né, que realizam e tal. Então, que sejam voltados para esse tipo de colaboração e não de competição. Excelente, né? Então, assim, o Luiz disse do trem, então a gente vai ficar com esse trem aqui o programa todo, né? Então, é um trem que está passando, vai parar na estação, a estação é da festa e depois ele vai seguir. E a gente sabe o que nós não podemos trazer para essa estação, mas às vezes nem sempre acontece. E às vezes a gente traz. E aí tem um grande problema, né? Bom, temas que a gente já falou de alguns temas aqui que nós precisamos colocar na caixinha, guardar na sacolinha, deixar fora da festa, né? Mas a gente precisa falar também da questão de salário, política e religião. Gente, isso precisa ficar do lado de fora da festa de confraternização, senão poderemos ter futuros problemas, assim como a vestimenta, assim como aquela questão de você, olha, não falei o ano inteiro, mas esse ano eu vou, já que eu estou aqui, já que eu estou vendo uma cervejinha, eu vou conversar com você, porque está entalado aqui, e eu precisava falar contigo sobre isso, isso e isso. Opa, pera ali, alto lá, vamos ter um equilíbrio, vamos se equilibrar um pouquinho e vamos entender que a festa é de confraternização, beleza? Show! Muito bem, a gente entendeu. Então, já que está todo mundo confraternizando, feliz e contente, vamos tirar fotos com os nossos celulares, né, Fabiana? Vamos tecnologia na fotos, né? Vamos tirar fotos, né? Passar para a festa inteira, vamos filmar, me conta isso. Bom, pegamos todos os problemas que deveríamos deixar para fora da festa e deixamos. Então, agora estamos felizes e contentes, bora filmar. Quero saber de você. Lei Geral Como que da Proteção de Dados está aí, ó, tá vendo? Não podemos constranger as pessoas e postar fotos sem autorização. Uau, não pode. Isso é constrangimento e também pode gerar um processo. Porque é uma imagem que não foi autorizada e foi divulgada de forma sem autorização. Então, uma coisa que pode parecer, legal, e forçar, às vezes força-se as pessoas a tirar uma foto que elas não querem tirar. Verdade. Vem sim, você tem que vir. Todo mundo vai vir, você tem que vir. E a pessoa não quer vir. Então, não se pode forçar o funcionário a fazer parte da foto. Então, tem que ser uma coisa de livre e espontânea. A pessoa quer tirar foto, ela vem para a foto. Hora da foto, que tem essa foto. Sim. Quem quer vir, vem. Quem não quer, não fiquem insistindo para que essas pessoas venham. E assim, ao divulgar as fotos, cuidado. Houve autorização? Se não houve autorização, não divulguem. Mas é meu colega de trabalho, eu quero divulgar.
colega de trabalho. Isso aí não são os melhores amigos. Então, assim, não dá. Então, a gente sempre tem que ter essa consciência que foi para a confraternização da empresa, é um ambiente agradável para se celebrar, pode-se sim registrar, registre o que você faz. E, assim, o que os seus mais próximos ou os que você sabe que estão autorizados. Agora, não force quem não gosta a sair na foto. É porque sempre tem um desavisado que pega o celular e vai andando, né? Vai andando, dá um tchauzinho aí, vai andando, pra lá e pra cá. Gente, desavisado. Olha o que a Fabiana tá falando, né? Nós temos a lei de proteção de dados, nós temos aquela questão da interpretação, porque às vezes eu imagino uma coisa, vou filmar você, mas a pessoa que está sendo filmada, ela não quer ser filmada, e isso pode sim acontecer nas festas de fim de ano, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e ainda mais com essa questão da rede social, né, Luiz, que tá todo mundo postando tudo, performando o tempo todo, isso também é uma questão de saúde mental, e influencia muito, né? Porque quando você joga algo na rede, você não tem noção para quantos milhões de pessoas está indo esse material. E isso também pode causar um constrangimento, e esse constrangimento vem e pega na saúde mental, não é? Não dá para a gente perder de vista que a gente está vivendo, talvez a gente possa dizer assim, uma época muito narcisista, né? Onde essa questão da imagem, ela ganhou uma proporção enorme, né? Então, onde você está, tem a ditadura da felicidade, né? Você tem que ser feliz, você tem que estar só postando coisas boas, né? Então, isso acontece também nesse momento que nós estamos, no tema que nós estamos tratando aqui, que é numa festa de final de ano. Eu acho que da mesma forma que a gente tem que ter alguns cuidados fora da empresa, e também na empresa, talvez até um pouco mais nesse sentido que nós estamos lidando com o papel profissional, né? Você está construindo, as pessoas constroem o seu papel profissional não só no momento em que estão ali na empresa. A partir do momento que você está fazendo um curso, que você está fazendo uma especialização, você está lidando com os seus colegas, você está lidando com os professores, e essas pessoas estão inevitavelmente percebendo quem é que se dedica mais, quem é que se interessa mais, ou seja, nesse momento, a pessoa já está tomando algumas atitudes que ele vai ser indicado para uma empresa ou outra pessoa vai ser indicada, ou seja, você está construindo já o seu papel profissional. E mais ainda, quando você está dentro de uma empresa, esse papel profissional está sendo avaliado o tempo todo, né? Então é importante ter consciência disso, e aí voltando para uma festa de final de ano, isso está presente também, como a Fabiana já trouxe, assim, não é uma festa entre amigos, é uma festa promovida pela empresa, né? Pode ser dentro da empresa ou fora da empresa a festa, né? Mas é promovida pela empresa. Então, você está ali no seu papel profissional. É importante a gente poder fazer essa distinção. Sem que seja também uma camisa de força, né? Eu acho que é importante a gente também olhar por essa perspectiva, que assim, senão a pessoa vai... então eu tenho que ficar me sentindo vigiado o tempo todo, né? Eu tenho que estar no comportamento Comporte-se como um robô. Exatamente, né? Não, aí isso também causa um sofrimento mental, né? Não faz sentido. De novo, eu volto para a questão do bom senso e de equilíbrio, né? Até onde dá para ir, até onde dá para eu relaxar, até onde dá para ser 3 cervejas e não 15. Eu acho que esse é um pouco o desafio que a gente tem. Né? É um equilíbrio, né? Um equilíbrio que a gente precisa manter. Vamos lá, tô quase terminando a festa, tá? Porque a gente vai, depois da festa, também continuar a falar sobre isso, porque a gente precisa lidar com tudo que aconteceu na festa depois, né? Mas agora, para terminar a questão da festa, nós estamos na festa. Você viu que nós falamos de tudo que acontece em uma festa, de confraternização de fim de ano. Mas a gente esqueceu do ponto crucial da piscina. E quando a festa é em uma chácara, que tem uma piscina, uma cachoeira, como é que fica essa questão, né? A gente volta a falar aí do bom senso e do equilíbrio. E quando tem piscina, claro, você vai usar uma roupa de piscina, né? E aí, como que fica essa situação? Qual que é a sua dica aí para as pessoas que vão para uma festa de fim de ano, onde esse espaço é
um espaço de Recreação, né? recreação, é. O espaço de recreação requer roupas confortáveis, Uhum, roupas apropriadas para banhos. isso. Então, acho que o cuidado é não ser uma coisa transparente, não ser uma coisa muito exposta, uma coisa mais reservada, né? Para estar entre os colegas de trabalho, sempre lembrando que é um local que é profissional. Então, coloque usa mais um maiô, uma coisa mais apropriada, né? Não tá na praia, é, né? seria essa a dica, né? É, Tipo, tá certo. estar assim confortável, né, Uhum, com uma roupa recreacional, mas também não é uma roupa, eu vou me expor, né? uhum. Porque aí pode gerar polêmicas, problemas, Constrangimento, fofocas, né? A fofoca, Rádio olha Peão só. comentando. Uhum. Você viu lá fulano, olha como que ela tá? Veio de biquíni branco transparente. Uhum. Então, Molhou, já pois apareceu é, pode tudo. falar, Luiz. Vou fazer um gancho com o que a Fabiana tinha dito já anteriormente, dizendo que faz parte do papel da empresa, né, Uhum, dela poder dizer, olha, nós vamos fazer, qual é o traje mais adequado para uhum, essa situação. Então, acho que assim, só ampliando um pouco por mais isso, favor. é Uhum. assim, qual é o local onde vai ser a festa? Vai ser num Uhum, restaurante? Vai ser numa piscina? Vai ser numa chácara? Vai ser no salão de festas, no buffet, né? Porque sinalizando um pouco isso, pode vir junto, ou dar a ideia desse contexto onde vai ser a festa. Então, pensando em termos de trajes, e aí de atitude, de cuidados para se ter, né? Então, de novo, eu fico pensando que tem uma responsabilidade aí da uhum, empresa, sim, exato. né? De sinalizar, de contratar, vamos colocar nesses termos, né? É um evento onde todos os funcionários vão estar participando, chefia, então poder ter essas combinações, esse contrato previamente feito e oferecido pela empresa, isso ajuda a minimizar essas situações aonde pode ter esses escorregões, né? Maravilha, excelente, né? É a comunicação assertiva da empresa, são as regras, né? E quando tem regras a gente cumpre, a gente sabe que regras são para serem cumpridas. E aí, se vai acontecer uma festa, vamos lá, vamos seguir. Se não vai na casa de um amigo ter uma festa do baile de máscara, você tem que ir de máscara, né? Então, festa da empresa, o que está escrito ali, a gente precisa cumprir. Agora, a festa acabou, né? Terminou a festa, mas o efeito da festa não acabou. Então, como é que a gente vai lidar com tudo que aconteceu ali na festa, digamos que essa festa tenha sido a mega festa, né? Um bebeu, caiu de um lado, outro pulou na piscina de roupa, outro... Então, assim, teve uma fofoca aqui, teve outra fofoca ali. Gente, aí vem uma vergonha, um arrependimento no dia seguinte. Bom, vocês, de repente, não ouviram o que foi dito pelos nossos dois profissionais aqui e enfiaram literalmente o pé na jaca. Como lidar com a vergonha e com o arrependimento do dia seguinte, e o que isso pode gerar na questão psicológica de impacto para a gente, Luiz? De novo, eu fico pensando que tem uma via de duas mãos, né? Eu acho que, caso isso aconteça, tanto o funcionário, o colaborador, pode procurar o pessoal que é responsável pelas relações humanas ali dentro da empresa, quanto esse pessoal do recursos humanos pode também acessar os funcionários de alguma forma, tendo uma conversa, fazendo um trabalho de grupo, aproveitando algumas situações acontecidas, talvez isso seja mais interessante, Uhum, aproveitando algumas situações acontecidas para fazer uma roda e discutir sobre aquilo, né? Porque com esse instrumento você está construindo conjuntamente ali os posicionamentos, o que é mais adequado, o que não é tão adequado, né? Toda regra que vem de cima para baixo, ela é menos incorporada pelo time, pela equipe, pelos colaboradores, do que aquela que é construída conjuntamente, né? Então, se você aproveita o day after aí, que pode não ter sido muito bom, para discutir,
né? E poder dizer assim, o que vocês acham? Como é que é isso? Isso que aconteceu? A gente pode fazer diferente ou não? Então, isso vai sendo consensuado, e se as pessoas estão participando da construção dessa regra, elas se sentem donas também dessa regra que foi criada, né? Então, isso é muito mais facilmente incorporado do que uma regra que vem de cima para baixo, né? Então, eu acho que tem essa via de duas mãos, tanto o colaborador pode procurar, né, uma ajuda dentro da própria empresa, Uhum. olha, foi mal, aconteceu assim, não sei o quê, estou precisando de ajuda nisso, não, estou constrangido, como é que a gente pode fazer, né? E o RH também, o Recursos Humanos, pode vir e acessar e promover alguns eventos que possam ajudar nessa situação. Excelente, excelente. Fabiana, do ponto de vista legal, né, e de RH, uma demissão ela pode ser justificada por um comportamento, da festa de confraternização da empresa? Qual que é a linha que separa o inadmissível? Eu creio que sim, existem regras que não podem ser ultrapassadas, né, independente de qual o ambiente que você esteja profissionalmente. Vamos supor, uma agressão tanto verbal quanto física, que isso pode infelizmente acontecer, essas vias de fato, então o funcionário deve, né, ser punido, né, em situações assim, porque a gente sempre orienta que o profissionalismo e o comportamental eles andam lado a lado, né. Uhum. Então não adianta você ser um ótimo profissional e você não ter um bom, comportamento com os colegas de trabalho. Então, as atitudes de uma festa podem sim acabar levando a pessoa para uma demissão, né, por ter se excedido, né, tanto em bebida como em palavras e criando constrangimentos. Poxa vida, né, é uma situação que a gente não Que deseja é para para se ninguém, né. divertir, mas É, pode ser uma exatamente. armadilha. Isso. E por que a gente traz esse tema hoje e nós abordamos todas essas situações um pouco constrangedoras, né? É porque é importante a gente falar são coisas que às vezes não se comenta, não se fala, e aí são ações que têm reações, claro, e as reações podem não ser tão boas assim, como aqui a Fabiana acabou de colocar para a gente, e a gente precisa se moldar de acordo com o ambiente que nós estamos frequentando, né? E esse ambiente que nós estamos falando hoje é festa de fim de ano, esperada por toda a corporação, por todo mundo, porque a gente vai confraternizar, mas confraternizar o quê, né? O ano que passamos juntos, a entrega que tivemos juntos, e isso é algo pessoal, mas também profissional. E tem uma linha aí que divide, e se você não tomar cuidado, você vai tropeçar nela. Então é por isso que nós trouxemos para você esse programa hoje, com dicas, né, de psicólogo, também de psicoterapeuta, dicas da Fabiana, que sabe, conhece muito bem essa parte de RH, de administração, e também está já quase se formando, né, Sim. bacharel aí em direito, e entende também dessa parte jurídica que pode orientar você que está aí do outro lado. Agora, tem uma estratégia para aquele funcionário mais tímido? Porque vocês perceberam aqui que tudo que nós colocamos aqui é daquele funcionário assim mais animado, né? Mas tem o mais tímido que não quer se expor, mas ele precisa marcar presença e ele precisa interagir, integrar aí com a galera, mas a gente também tem que respeitar e sem forçar a barra, né, Uhum. Fabiana? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dessa pessoa mais tímida, mais quietinha, mas como é uma festa de empresa, vamos participar todo mundo e essa Socializar. pessoa precisa socializar. Para os mais tímidos, né, a dica é não falte, né, que Uhum. geralmente os mais tímidos vai pensar: "Ai, não vou". Sim, Então, assim, vença essa barreira de estar com as pessoas, pense que isso também é um local de compartilhar, né, bons Uhum. momentos, criar boas memórias, né, que a gente está falando Sim. aqui, infelizmente, de coisas ruins que podem Uhum. acontecer, mas é uma celebração, é um Isso. momento de confraternizar. Então, esteja lá na festa, esteja presente, tenta aí do seu jeitinho estar com as pessoas que você gosta, tenta também conhecer as que você também não tem tanta, intimidade aí, que você quase Uhum. não vê, né, que já foi falado isso, que esse é um momento de você criar um network ali interno, né, e eu acho que essa é a dica para quem é os mais tímidos.
É É excelente. interessante você falar isso, só complementando, Uhum. porque assim, eu costumo fazer uma ideia do tímido, que dar um exemplo que assim, numa situação, o tímido entra num restaurante e ele entra de cabeça baixa e ele está imaginando que está todo mundo olhando para ele, né? Verdade. Então a ideia é um pouco assim, olhe um pouco para fora, Uhum. né? E olhe para as pessoas, observe as pessoas e você vai perceber que você não é tão centro das atenções assim como você talvez até gostaria de ser, né. Não está todo mundo olhando para você, né. É claro que tem questões aí individuais da história de cada um que estão influenciando nessa timidez, mas poder fazer um pouco um exercício desse tipo vai na linha do que a Fabiana está colocando, que é de poder, se colocar um pouco nesse desafio de que assim: "Não, eu preciso olhar um pouco mais para fora, essa interação é importante. É muito comum a gente ver em empresas, pessoas que são excelentes técnicos, excelentes Uhum. profissionais, mas não conseguem ter um vínculo, com outras pessoas, né. Então esse profissional, muitas vezes, inclusive, é alçado a um cargo de gestão de pessoas, mas ele não tem condições nenhuma de fazer uma gestão de pessoas, ele é um excelente técnico, né. Então essa questão da inter-relação, de experimentar, de desenvolver, na verdade é isso, né. E de novo eu volto para a responsabilidade do pessoal de recursos humanos, que assim, Uhum. temos um excelente técnico aqui, mas nós precisamos investir nisso nele, né, nas relações. Então aí entra as dinâmicas, entra os exercícios, que podem contribuir para o desenvolvimento desse lado, da pessoa. E numa festa de final de ano, como a gente estava dizendo, é uma oportunidade, né, é uma oportunidade para essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, tomar suas 2, 3 cervejas, né, para isso ajudar a relaxar um pouquinho, mas poder fazer esse movimento, né, como a Fabiana estava dizendo, aproveitar essa oportunidade, conhecer outras pessoas, criar mais cumplicidade, mais confiança, para se sentir mais relaxado. A gente passa a maior parte da vida da gente trabalhando, né. Então, quanto mais a gente conseguir construir esse clima organizacional que passa pelas relações também, de um jeito mais satisfatório, mais saúde, mais qualidade de vida a gente tem. Sensacional. Agora, para a gente finalizar aí a última pergunta, e a gente vai para as considerações finais. Quando a festa de confraternização da empresa é só realmente para os funcionários da empresa? Aí o companheiro ou a companheira não pode ir. Isso causa problema em casa, quem já passou por isso sabe, como é que a gente deve agir, como é que a gente deve se comportar. E uma dica para as empresas também, né, Fabiana, que estão preparando esse ambiente corporativo, pensar, porque tem regras, né, tem algumas empresas que, tipo assim, o casal não pode ir o casal, é só quem trabalha realmente na empresa. Uhum. E aí, qual que é a sua avaliação sobre isso? Festa de confraternização somente da empresa, mas e o meu companheiro? Vai ficar em casa, eu vou só na festa, daí eu tenho hora para voltar, daí é meio confuso. E final de ano sempre dá problema por conta dessa regra que muitas empresas adotam. Creio que essa regra que é adotada pelas empresas é para que haja maior interação entre as pessoas, os colaboradores, Uhum. porque acaba que quando você leva o seu companheiro, tipo, ai, se eu fosse casada, né, no caso eu Sim. não sou, mas se eu fosse, e eu levo o meu marido para um ambiente que ele não conhece ninguém, qual vai ser o meu comportamento? Vou dar atenção para quem? Para ele que não Claro, conhece para ele. ninguém. Aham. Então eu vou acabar não interagindo com os colaboradores. Uhum. Eu vou interagir mais Com ele. com quem é da minha família. Exato. Então eu creio que esse deve ser um ponto, eu não sei se eu estou correta, eh, aí nas questões psicológicas, mas eu creio que é isso, Uhum. é querer que todos interajam, profissionalmente. Mas assim, existem também as empresas que abrem o leque, Uhum. eu creio que as empresas menores, né, traz a sua família. E aí tem umas que até limitam, né, tem gente que Porque deixa aberto, quando fala mas traz a família, leva todo mundo, porque, cachorro, né, periquito, papagaio, todo mundo para até a por empresa, questões né. financeiras não dá para, Aham, sim. vamos abrir para todo mundo, né. Aham. A gente está falando também de finanças, né, a festa tem um custo, Exato. então tem que se preparar. Uhum. Então, geralmente eles limitam
E a gente fala que, assim, quem é solteiro acaba que chega e fica também deslocado. Porque vai ali a pessoa com marido, filhos e tal, e quem é solteiro vai levar quem? É um grande momento de falar de comportamento mesmo, né, Luiz? Essa questão aí de festa de fim de ano, né? Porque você veja, falamos de tudo e agora a gente chegou na questão da família, né? Então, e aí? Qual que é a avaliação psicológica dessa questão? Quem ficou? Quem não pode ir na festa porque a festa é só para quem trabalha. Então, eu tenho a minha família, então a família vai ter que ficar em casa hoje porque eu preciso participar da minha festa de fim de ano, da confraternização da minha empresa, né? Eu gostaria que você, como psicólogo, avaliasse essa questão, e é uma questão que ainda gera constrangimento. Uhum. Você está chamando a atenção agora para quem fica, né? E não para quem Exato. vai, né? Para os dois, na verdade, né? Vamos lá. Talvez vamos pensar numa Uhum. situação de casal, numa família, da mesma forma que nós estamos falando de um desafio de bom senso e equilíbrio Uhum. para o colaborador dentro da empresa, mas isso serve também para a gente pensar nas relações familiares, né? Então, poder entender que a mulher ou o marido tem um compromisso que muitas vezes essas festas são inclusive no próprio horário de trabalho, né? Uhum. Então é um compromisso, de alguma forma, embora seja mais relaxado, embora seja para confraternização, mas é um espaço que tem a ver com o papel profissional. Então cabe também um pouco esse bom senso e a conversa ali entre as pessoas da família para entender um pouco isso. Às vezes é possível de ir, né, a família frequentar esses eventos ou não. E quando não, acho que de entender um pouco isso, assim, de entender que a empresa, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de percepção de como seria melhor uma festa, está precisando de uma integração maior nesse momento. Então, não vamos trazer a família não, para não incorrer no risco disso que a Fabiana estava colocando, né, de que tenha só os colaboradores para facilitar a integração entre esses colaboradores. Então, vai depender um pouco da empresa, de novo, de Uhum. promover esse tipo de festa ou esse outro tipo de festa, e cabe às famílias também perceberem qual é o momento mais profissional, qual é o momento mais de socialização. Excelente, né? Muito bom. Você viu só como nós abordamos a festa do início ao fim, e até lembramos de quem vai ficar em casa, né? Então, é uma questão, na verdade, comportamental, é uma questão de entendimento e de uma comunicação assertiva de ambas as partes, né? De quem preparou a festa, de quem está na festa e de quem fica em casa. Então, se a gente se comunicar de forma assertiva, eu acho que a gente consegue passar por essa situação aí de festa de fim de ano de empresa sem mais problemas e mais riscos, né? Então, eu quero agradecer aí aos nossos convidados por ter participado com a gente. Gostaria que vocês deixassem uma dica aí para os nossos telespectadores que já estão se preparando para participar da festa da empresa. Luiz, obrigada pela sua participação. Obrigado, Rúbia. Acho que talvez uma espécie de síntese do que a gente está falando, me vem de novo a ideia de você estar caminhando por uma linha, né? Uhum. Uma linha de equilíbrio, aonde você tem, de um lado, a possibilidade de exagerar, de confundir, de misturar papéis, e de outro lado, uma oportunidade que você tem para poder socializar, para poder conhecer mais as pessoas, para desenvolver relações que sejam mais propícias ao seu ambiente de trabalho, né? Então, a gente poder. Eu estou falando de uma linha porque, assim, de novo, não vale a pena a gente ficar numa posição de se sentir vigiado e constrangido o tempo todo, né? Senão nem Uhum. faz sentido uma festa de confraternização, né? Então acho que tem um pouco esse desafio, assim, de poder participar, de poder agregar, de poder usufruir do que tem de positivo naquilo, mas com os devidos cuidados, entendendo que estamos no papel profissional. Excelente, Luiz. E a gente agradece também a presença dela, Fabiana. Obrigada pela sua participação. Deixa aí uma consideração final, uma dica, né, aos nossos telespectadores que já estão se preparando para as festas. Algumas festas já aconteceram, outras ainda vão acontecer, e ainda dá tempo aí de você rever os seus conceitos, né, Fabiana? Verdade. Eu creio que sempre, assim,
pensar que a confraternização é um momento agradável, é um momento de socializar. Então, vá com essa mente aberta, que é uma coisa leve, é uma coisa bacana, mas utilize o bom senso ao comer, ao beber, ao se vestir, ao se comunicar. Então, eu creio que se você pontuar ali o bom senso nessas áreas, vai dar tudo certo e vai ser um momento de grande alegria. Ah, é muito bom. A gente precisa aproveitar as festas de fim de ano mantendo o equilíbrio. E é isso, não é difícil não, gente. É só manter o bom senso e o equilíbrio. As confraternizações são ótimas oportunidades de integração, mas o bom senso, o equilíbrio, a etiqueta profissional são sempre a melhor companhia, tá bom? A bebida e a música alta nunca justificam aí a falta de respeito, então a gente precisa ficar atento a esse detalhe. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia, lembrando você que amanhã nós temos mais Estúdio Câmara e, claro, gente, você não vai perder. Hoje nós falamos das festas da confraternização da empresa. Amanhã a gente vai mais fundo, a gente fala de comportamento, mas dessa vez a gente fala sobre a festa em família. Menino do céu! Festas em família, alegria ou motivo de confusão? Festas em família costumam ser vistas, né, como motivos de união, afeto, comemoração, mas na prática a gente sabe que também pode ser um pouco de conflitos, comparações, cobrança, tensão antiga, sabe aquelas coisas lá de trás que de repente alguém bebe um pouquinho a mais, já começa a querer conversar e ajustar as coisas. Gente do céu, como é que faz para manter um clima leve, evitar as perguntas invasivas e fazer desse encontro de festa de família uma verdadeira celebração, né? E não um campo minado. A gente precisa falar sobre esse comportamento também. Festas de família, esse é o tema do nosso Estúdio Câmara de amanhã. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Lembrando, daqui a pouquinho, a nossa jornalista de inteligência artificial, a Iria, chega direto da Central de Informação aqui da TV Câmara Campinas, trazendo atualizações, né, aqui de Campinas, do nosso Legislativo Brasil e Mundo. Ao meio-dia, Câmara Notícia. E amanhã, mais Estúdio Câmara para você a partir das 8 da manhã, dessa vez falando das festas em família de fim de ano. Te esperamos, até lá. Valeu, tchau, tchau.